firme na fé? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é culto de mãos cheias, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esse culto, né? Onde a disposição que deve predominar no nosso coração é de doar, é de dar daquilo que temos em prol ou em favor de alguém. O texto que nós vamos estar lendo, irmãos, está lá no livro de Neemias. Neemias, um dos grandes líderes da Bíblia, um homem que marcou a sua época. Deus o levantou no momento em que havia uma grande necessidade de restauração. E a gente pensa logo de imediato na restauração dos muros, mas não era somente a restauração dos muros ali, era a restauração de vidas, era a restauração de ânimos, era a restauração de valores que estavam todos ali no chão, né? Então, Neemias ele foi levantado no momento em que havia uma grande necessidade de restauração, e todos já conhecem o contexto da história de Neemias, né? Um homem que Deus usou poderosamente para que os muros de Israel fossem levantados em 52 dias, né? Algo que poderia demorar anos, 52 dias, alguém que foi usado de forma rápida, para fazer algo grande, mas num período muito curto de tempo. Eu fico impressionado, irmãos, como a vida de Neemias impactou no reino de Deus. E eu fico impressionado, irmãos, pensando na história de Neemias, como uma vida, ela pode impactar na transformação, na mudança, na restauração de uma multidão de vidas. Uma vida pode fazer um impacto tremendo quando ela está sendo usada por Deus. E eu vou estar lendo aqui alguns versículos do capítulo 1 e vou estar lendo aqui o início do capítulo 2, né? Então os irmãos acompanham a leitura aí. Neemias capítulo 1, versículo 2 diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Miséria e desprezo. Diga aí, miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Olha que interessante. Assentei-me e chorei. Diga, assentei-me e chorei. Você é uma pessoa que tem facilidade para chorar em situações? Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração que teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a minha casa, a casa de meu pai, temos pecado. Capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Queridos, eu quero pensar aqui com os irmãos sobre a vida de Neemias como alguém que fez uma grande diferença no reino de Deus e fez uma grande diferença na vida de pessoas em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E quando eu olho para a vida desse homem aqui, no momento em que ele sabe da condição em que o povo se encontrava lá em Jerusalém, e foi uma situação, foi descrita aqui em duas palavras: miséria e desprezo. Como é que estava o povo?
em miséria e em desprezo. Quando ele sabe, ele recebe essa notícia, a reação do seu coração foi se assentar e chorar. Ele foi se assentar e chorar. Existem momentos na nossa vida em que, quando a gente se depara com determinadas situações, a gente não tem outra alternativa senão chorar, se assentar e chorar sobre aquela situação. Só que ele não ficou apenas no chororô, né? Ele chorou, mas depois ele começou a agir, ele começou a orar, ele começou a buscar a Deus. E ele não parou de servir ao rei, porque ele estava triste. Porque ele estava triste. Quantas vezes você já veio para o culto triste? Levanta a sua mão. Não se espante, eu também vou levantar a minha. Porque às vezes o pessoal fala, não, o pastor está sempre bem. Ai, irmãos, engana. O pastor, ele nem sempre está bem. Às vezes a gente tem que vir triste, às vezes a gente tem que vir alegre, às vezes a gente tem que vir cansado, às vezes a gente tem que vir descansado, mas a gente tem que estar na presença do rei. E Neemias, ele estava na presença do rei, servindo ao rei, mesmo triste. Eu quero dizer uma coisa para você, começando aqui essa palavra: mesmo diante das tristezas da vida, continue servindo o rei. Mesmo diante das situações que te entristecem, mesmo diante das circunstâncias que muitas vezes vêm contra a sua vida e atinge o teu coração, a tua alma, e traz tristeza para dentro do seu coração, mesmo quando a tristeza chegar, continue servindo o rei, continue na presença do rei, continue fazendo o que o rei espera que você faça. Mesmo triste, Neemias estava servindo o copo do rei, entregando ao rei o que ele esperava receber. O que o Senhor Jesus espera receber de você? O que o Senhor Jesus espera receber de mim? As minhas tristezas não podem impedir que eu dê ao Senhor Jesus o que Ele espera receber da minha vida. Eu não posso dizer, Senhor, eu estou triste, hoje eu não posso. Eu não posso dizer, Senhor, eu não estou bem, eu não posso. Apesar das tristezas, sirva o rei. E é interessante que o rei, ele olhou para Neemias, e ele conhecia profundamente Neemias, a tal ponto que ele fez um diagnóstico. Ele disse: eu sei que você não está doente, essa tristeza não é de doença, então só pode ser abatimento de coração. Ou seja, ele sabia que havia algo abatendo a alma, o coração de Neemias. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: existe um rei que conhece as suas tristezas, que se preocupa com você quando você está triste, que se preocupa em agir para que essa tristeza que muitas vezes quer entrar na sua alma seja removida da sua vida. Aquele rei na vida de Neemias pode representar hoje o nosso Senhor Jesus na nossa vida. Ele é o rei diante de quem nós comparecemos para servir. Amém? A pessoa que faz a diferença no reino de Deus, a pessoa que faz a diferença na vida das outras pessoas, é aquela que não para de servir porque está triste, é aquela que não permite que as tristezas da vida roubem a sua disposição de fazer aquilo que precisa ser feito em função do seu compromisso e não em função dos seus sentimentos. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: você não está aqui para ser guiado pelos seus sentimentos, mas pelo seu compromisso de amor e de fé à palavra de Deus. Porque, queridos, o justo viverá do quê? Da fé, irmão. O justo viverá da fé. É o que a palavra de Deus diz: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque aquele que há de vir, em um pouquinho de tempo virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele retroceder,
se ele der passos para trás, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Porém nós não somos aqueles que recuam, mas aqueles que avançam para a preservação da alma. Pastor, o senhor falou todos esses versículos, tá? Hebreus 10, de 35 a 39. Você vai lá, você vai achar lá. Irmãos, nós vivemos pelo que nós cremos. Quem crê que vale a pena servir a Deus na tristeza? Então caminha, então avança. Nós temos que crer que vale a pena servir a Deus quando as notícias ruins chegam na nossa casa, quando as notícias negativas aparecem diante de nós, trazendo muitas vezes preocupação, trazendo muitas vezes angústia na nossa alma, mas nós precisamos continuar servindo o Rei, apesar das más notícias, apesar dos problemas, apesar das tristezas. Sabe por quê que vale a pena você continuar servindo o Rei assim? Porque vai chegar uma hora em que o Rei vai olhar para você e ele vai trabalhar para resolver essa situação que está te entristecendo. Porque o Rei, ele entra na sua luta, ele entra na sua circunstância. Foi isso que aconteceu, irmãos. O rei Artaxerxes não ficou passivo. Ele viu a tristeza de Neemias e ele falou: o que precisa ser feito? O que acontece? O que existe algo que eu possa fazer? E Neemias começou a abrir o seu coração para o rei. Ele começou a falar para o rei de tudo que estava acontecendo com o seu povo em Jerusalém, como ele estava triste com aquela situação de miséria, de desprezo que o povo estava sofrendo. Ele foi abrindo o seu coração para o rei, e ele saiu da presença do rei com cartas, com editos, com poder, com autoridade, com recursos, para fazer a diferença lá fora. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Você talvez não pegou a visão aí, né? Ele entrou na presença do rei, e quando ele saiu da presença do rei, ele saiu cheio de autoridade, com cartas, com recursos, para fazer a diferença na vida daqueles que estão lá fora. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? O rei está cuidando de você, para você cuidar de outras pessoas. Amém? Vou repetir: o rei está cuidando de você, o rei está munindo você, o rei está dando autoridade para você, recursos para você, poder nas tuas mãos, para que você saia e faça a diferença na vida de quem está desprezado e na miséria e no desprezo. Irmãos, eu já disse isso várias vezes aqui. Eu não quero que os irmãos entendam que quando eu prego esse tipo de mensagem, eu estou dizendo que eu estou pregando uma mensagem de ociosidade, porque eu já preguei várias vezes que entre Marta e Maria escolheu a melhor, que é estar na presença de Deus. Amém? E disse isso alguns dias atrás aqui. Havia uma que estava querendo agradar a Deus fazendo as coisas, e havia outra que estava na presença de Deus aparentemente não fazendo nada. Aparentemente ela estava na ociosidade, mas ela estava se enchendo da presença de Deus. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é o seguinte: não é que Maria ela estava na ociosidade, ela estava se enchendo, para que quando ela tivesse que sair, ela pudesse sair cheia do poder de Deus. Porque o que faz a diferença na minha vida, e o que me dá a condição de fazer a diferença na vida dos outros, não é o que eu carrego em mim, é o que eu carrego de Deus em mim. É o Espírito de Deus em mim, é o encher-se do Espírito Santo. A igreja de Atos fez a diferença porque era uma igreja que se enchia do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós precisamos continuar servindo o Rei, irmãos, para que o Rei nos abasteça, para que o Rei nos conceda os recursos, as condições, para que nós possamos fazer a diferença lá fora. Não estou pregando ociosidade, pelo contrário, estou pregando uma ação, mas com o poder de Deus na vida de quem vai agir. Porque quando você sai daqui cheio do poder de Deus, os demônios que aparecerem na tua frente, eles vão cair por terra. As barreiras que se levantarem contra você, elas vão ruir. Por quê? Porque o poder de Deus fará isso através da sua vida. O poder de Deus se manifestará na sua vida. Irmãos, as pessoas que fazem a diferença são aquelas que entendem que precisam primeiro se colocar diante de Deus
para que Deus possa fazer nas suas vidas o que precisa ser feito, para que depois que Ele possa fazer através das suas vidas o que precisa ser feito na vida de outros. Nós precisamos buscar avivamento espiritual. Quem quer ser avivado no Espírito aí? Tem que se encher da fonte, né? Salmo 1 diz que bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de vez em quando, de dia e de noite. Será como? Árvore plantada junto ao ribeiro. Junto ao ribeiro. Junto ao ribeiro, irmão, quer dizer que você vai ficar bem o ano todo. O que faz você ficar bem? O ribeiro. O que te dá força? O ribeiro. O que te dá saúde? O ribeiro. O que mantém a sua capacidade produtiva? O ribeiro. E sabe quem é o ribeiro? Deus, o Senhor na tua vida. É pertinho dele que nós temos que estar. Neemias, se você ver o versículo 1, ele se achega a Deus, ele busca o Senhor, ele se entrega ao Senhor, ele jejua, ele ora, ele clama, ele entra na presença de Deus. Mas mesmo orando, ainda estava triste. Às vezes você vai orar, às vezes você vai buscar, mas a situação que te perturba, ela vai ter um efeito na sua vida até o momento em que ela for resolvida. A tristeza estava lá, batendo na porta do coração dele, mas ele estava servindo o rei com tristeza e tudo, e o rei entrou na sua causa, e quando ele saiu da presença do rei, ele saiu empoderado. Amém? Fala para o seu irmão aí, empoderado. Essa palavra é uma palavra bonita, né? É uma palavra que está na moda, né? Empoderamento, né? Empoderar-se, ter poder, estar empoderado. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Então a primeira característica de uma pessoa que faz a diferença no reino e que faz uma diferença na vida das pessoas que estão em desprezo e em miséria, são aquelas que servem a Deus apesar das suas tristezas. Apesar das suas tristezas. Irmão, muitas vezes eu já vim para cá bastante debilitado. Eu não sou de ficar falando isso porque eu não gosto de ninguém sinta dó. Isso é um sentimento que eu não gosto, tal da dó, né? Vamos ficar com dó do pastor. Não, eu não falo essas coisas por quê? Porque a gente não quer se passar por vítima, por alguém que precisa. Não, irmãos, mas às vezes a gente sente as pancadas. Essa noite mesmo, eu praticamente quase não dormi. E aí, você fica piscando, né? Você senta, você quer dormir, né? E eu fiquei o dia inteiro acordado para poder dar conta de estar meditando na palavra, vir, trazer a mensagem. Mas batalha espiritual. Eu não dormi a noite toda de batalha espiritual. O inimigo não dá trégua, né? Ele vem e te fustiga. E aonde que ele vai? No teu sono. Porque o primeiro lugar que te enfraquece é perda de sono. Então você perde o sono, você fica mais, o raciocínio fica lento, você fica mais. Eu não sei como que acontece com vocês, mas geralmente quem perde o sono fica mais impaciente, né? A sua paciência não é mais a mesma, né? Você fica mais sensível às questões, e enfim. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos aqui servindo ao Senhor e declarando que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu estou falando isso de mim, mas talvez tenha alguém aqui que está numa situação mais complicada que a minha. Talvez eu estou falando aqui, o pastor está por fora, estou 2 noites sem dormir, né? Talvez tenha alguém aqui que está numa situação mais complicada que a minha, mais difícil. Mas eu quero dizer para você, o rei que está mexendo na minha vida, que está me amparando, que está me sustentando, é o mesmo rei que vai fazer isso na sua. É o mesmo rei que está operando na sua vida. As minhas batalhas são as minhas, as suas são as suas, mas o rei é o mesmo. Ele nos sustenta, ele nos sustentará, ele nos proverá, ele nos empoderará, ele nos dará a condição de avançar. Então, com tristeza ou sem tristeza, vamos servir o rei? Levanta a mão. Segundo, irmãos,
Pessoa que faz a diferença no reino de Deus e na vida das pessoas são aquelas que amam. Simplesmente são aquelas que amam. Irmãos, a pessoa que ama, ela não consegue ela não consegue esconder o amor que ela carrega dentro dela. Ela não consegue ficar passiva diante das necessidades das pessoas que a cercam. Por quê? Porque ela ama. Por que, pastor, que ela não consegue? Porque ela ama. Porque quem ama fica sensível à necessidade, aos problemas do outro ou daqueles que estão à sua volta. Porque o amor, ele nos dá a condição de fazer a diferença. Por quê? Porque ele gera em nós uma sensibilidade solidária, aonde a gente entra no problema do outro sem o outro pedir, sem o outro falar, eu preciso que você me ajude. Não, a gente entra porque a gente ama. Amém, igreja? Pessoas que amam fazem a diferença, por quê? Porque elas estão sensíveis no sentido de ajudar quem precisa ser ajudado. Elas estão sensíveis à necessidade, ao problema do outro. O amor gera essa sensibilidade solidária no coração daquele que está amando. Eu quero perguntar para você nessa noite: você é uma pessoa que ama? Diante de todo o contexto de vidas que estão à sua volta, vidas que muitas vezes estão na miséria, que estão caídas diante da miséria, da pobreza, vidas que muitas vezes estão sem propósito, vidas que muitas vezes estão precisando de ajuda urgente. Como você tem agido, preste atenção, como você tem agido diante dessas vidas? Você é uma pessoa que ama? Como você tem agido diante dessas pessoas que estão na miséria, que estão precisando de ajuda urgente, diante dessas pessoas que estão debilitadas, que estão fracas, que não conseguem se levantar sozinhas e que Deus está colocando no seu caminho? Como você está agindo ou reagindo a essas pessoas? Vou mais longe. Como você está agindo ou reagindo quando alguém te fere? Quando alguém te entristece, quando alguém faz algo que desagrada o teu coração, você é uma pessoa que fica emburrada? Ou você é uma pessoa que muito facilmente entende o valor do outro e entende que mais importante do que ficar emburrado com o outro, chateado com o outro, é a sua relação com o outro? Então você se apressa para restabelecer o relacionamento. Imagina um casal, briga, um ofende o outro. Vou ficar emburrado com você uma semana. Imagina, uma semana, irmão. Uma semana de sofrimento inútil, uma semana de sofrimento desnecessário, uma semana vivendo mal por causa de um coração duro, uma semana vivendo mal por falta de amor. Irmãos, o amor de Deus precisa mover na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Existe o amor que é cantado em prosas e versos, que é o amor romântico entre os amantes, entre o homem, entre a mulher. Existem muitos tipos de amor que o mundo proclama. Mas o amor de Deus, eu sempre digo que o amor de Deus, ele é empreendedor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele olha para a prostituta, ele olha para aquele que está na homossexualidade, seja o gay, o travesti, é tanto nome agora, transexual. Ele olha para essas pessoas e não desiste delas. Não desiste. Ele olha para o que está preso, o cara que matou, que cometeu delitos graves. Não desiste dessas pessoas. Não desiste. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque por trás dessas pessoas, da prostituta, do gay, do preso, do que está
passando por uma situação com dependência química nas drogas, por trás de cada uma dessas pessoas, sabe o que ele vê? Um missionário, um pastor, um levita, um adorador, um salvo, um redimido pelo sangue do Cordeiro. O amor de Deus, ele transforma, ele muda as pessoas. Quantos ex-presidiários hoje são pastores? Estão pregando o Evangelho. Irmãos, Deus é especialista em transformar pessoas em ex isso, ex aquilo, ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex de tudo. Por quê? Porque Deus olha com amor para quem está na miséria e no desprezo. Na miséria e no desprezo. Quantas pessoas estão vivendo uma miséria espiritual, irmão? Não é só a miséria financeira. Às vezes, existem pessoas que estão miseráveis espiritualmente, moralmente, mas Deus olha com amor para elas. E nós, Neemias, ele conseguiu fazer a diferença, porque quando ele soube que o povo estava no desprezo e na miséria, ele olhou para aquelas pessoas com amor. Ele chorou por essas pessoas. Quanto tempo faz que você não chora por alguém que está perdido? Chorar mesmo, chorar diante de Deus. Senhor, eu estou aqui chorando por causa dessa alma, por causa dessa pessoa que está perdida, está vivendo essa situação de desprezo, essa situação de miséria, mas eu estou aqui chorando porque eu amo essa pessoa e eu acredito que o Senhor vai mudar a vida dela. Qual foi a última vez que você fez isso? Irmãos, nós trazer alimento para encher um carrinho, e é muito importante. A gente pode suprir a necessidade de alguém. Muitas famílias já foram atendidas por tudo que vocês trazem e colocam nesse carrinho. Pessoas da igreja, pessoas de fora da igreja, tudo é importante, mas eu sempre digo que a gente pode ir além. O que a gente está fazendo de bom, a gente pode fazer melhor. Sim ou não, irmãos? Está chegando um novo ano. Você quer ser a mesma pessoa ou você quer ser alguém melhor? Quem quer ser alguém melhor? Fazer mais. Traga isso para dentro do seu coração. Irmãos, eu lembro que alguém fez essa pergunta para mim, e na época do pastor Lucas, quando o pastor Lucas era aqui da igreja, fizeram para mim também e fizeram para ele esse questionamento: se Deus é amor, por que existe tanta morte? Por que existe tanta injustiça? Por que existe tanta guerra no mundo? Se Deus é amor, né? Por que existe isso? Por que existe aquilo? Sabe quando as pessoas, elas olham para tudo de ruim que existe, e elas, ao invés de olhar para as falhas humanas, elas atribuem essa situação a Deus, como se Deus estivesse falhando. E eu lembro que quando alguém me perguntou isso, eu falei: é simples. Por que tudo está ruim? Porque Deus, ele criou o homem com livre arbítrio. Deus fez o homem com a capacidade de decidir a sua vida, de fazer escolhas certas e de fazer escolhas erradas. E se o ser humano fizer escolhas erradas, ele vai colher consequências erradas. Se eu sair ali na rua, pegar um 38, matar alguém, for preso, Deus é culpado? De eu passar um tempo no xilindró, vendo o sol nascer quadrado, Deus podia ter segurado a minha mão. Irmãos, às vezes nós queremos que Deus, Ele sabe, a gente quer um Deus assim que se apodere inteiramente da nossa vida, e Deus não é assim. Deus, ele te fez livre. Livre, você é livre para decidir a sua vida. Um exemplo que me marca muito na Bíblia é o exemplo do filho pródigo. Tinha tudo, tinha um bom pai, tinha uma boa casa, tinha recursos, tinha bênçãos, ele tinha tudo. Só que chegou um momento na sua vida em que ele achou que não estava bom.
Aí ele pegou a sua parte, ele pediu a sua parte na herança, e foi para o mundão, e lá no mundão ele gastou tudo, foi parar na miséria, foi parar em fazenda, alimentando porco e querendo, sentindo a tentação, se sentindo tentado a comer comida de porco, foi parar numa situação deplorável. Pergunta: o pai é culpado? Aquele pai teve culpa dele estar nessa situação? Muitas vezes, irmãos, é assim com a gente. Muitas vezes o filho pródigo representa nós, cada um de nós, na nossa arrogância, no nosso orgulho, no nosso achismo de querer determinar que nós sabemos o que é melhor para nós e não Deus. E aí a gente coloca os pés pelas mãos, se arrebenta inteirinho, e se arrebenta mesmo. Por quê? Porque a escolha sempre será sua. Nós temos que entender, irmãos, essas situações. Deus, Ele é amor, mas pelo fato dele ser amor, Ele não vai, assim, impedir você de errar, porque da mesma forma que Ele é amor, Ele é justo, e Ele precisa deixar você exercer a sua liberdade. Neemias, ele conseguiu fazer a diferença na vida daquele povo, porque ele olhou com amor para aquelas pessoas, ele olhou com amor para aquele povo que estava no desprezo e na miséria. E eu fico preocupado, irmãos, quando nós cristãos dos dias atuais, nós passamos diariamente, faz uma retrospectiva da sua vida aí, da semana, do mês. Às vezes nós passamos diante de pessoas que estão passando uma situação de miséria, não só financeira, material, mas às vezes moral, espiritual, e a gente faz de conta que não viu nada. A gente passa e vai embora. A gente não se sensibiliza. A gente olha para a situação da pessoa e não se sente sensibilizado no sentido de fazer algo por aquela pessoa. E isso pode ser perigoso para nós, porque isso é um sinal de que pode estar faltando amor no nosso, aonde, irmãos? No nosso coração. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará. Então, para pensar. Às vezes, eu vejo assim, tem pessoas que vêm pedir ajuda para você, só que você já está vendo por trás daquela ação a malandragem, o desejo de levar vantagem sobre a bondade alheia, a mentira, o engano. E aí você já julga essas situações e fala: não vou dar não. Não vou dar por quê? Porque você não olhou para o ser humano, você olhou para a maldade, para a iniquidade que está na vida do ser humano. Então a Bíblia diz que se esfriaria o amor, mas não diz para a gente parar de fazer o que a gente tem que fazer, porque o amor está se esfriando. A igreja consegue entender o que eu quero dizer? Irmão, faça o que tem que ser feito. Se ele fizer besteira com o seu dinheiro, se ele trocar por droga, irmão, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Eu lembro do irmão que deu uma palestra aqui no domingo passado. Gostei muito dele lá, o Roberto Apolinário. Ele falou assim: pastor, teve uma vez um camarada que chegou lá na porta da PIB, falou assim: ó, o senhor tem um dinheirinho aí? Eu vou dizer para o senhor, não é para comer não, é para tomar pinga. Aí ele falou assim: cara, porque você foi sincero, eu vou te dar. E ele deu o dinheiro para o cara, falou: só porque você não me mentiu, eu vou te dar o dinheiro, tá bom? Aí o cara foi lá, tomou a pinga dele. No domingo seguinte o cara estava dentro da igreja. Mas não, para pensar nisso. Eu não daria. Sou sincero em dizer isso. Se o cara falou para mim: é para pinga, eu falo: ô irmão, se fosse para comida eu dava, né? Estou falando eu, irmãos, tá? A minha atitude seria essa, né? Não posso mentir para os irmãos, né? Posso falar: eu faria que nem o irmão Roberto Apolinário. Não. Se o cara chegasse e falar: é para pinga, eu falar: você bateu na porta errada, irmão. Não vou te dar o dinheiro. Mas esse irmão pegou e deu, falou: não, é para pinga? Você tá, toma o dinheiro para pinga. O cara apareceu no culto lá.
E começou a ir na igreja. E começou a ir na igreja. E Deus começou a trabalhar na vida dele. Então, irmãos, a gente não sabe, Deus é misterioso. Deus, ele faz coisas que contradizem a nosso padrão mental de como a gente deve agir. Mas por que ele estava pronto para fazer isso? Porque ele estava sensível. Como é que está a sua sensibilidade? Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o que, irmãos? Comete pecado. Existe um pecado que a gente não fala, que é a omissão em fazer o que deve ser feito, que é a omissão na prática do bem. Está lá Tiago 4,17, depois você vai lá, lê a tua Bíblia que você vai encontrar. Estou te dando a referência. Eu não fico abrindo muito porque eu prego muito. Se eu ficar abrindo demais, eu demoro 2 horas pregando. Então por isso que eu decoro os versículos e bombardeio vocês. Mas depois vocês vão lá e anotam, né? Por quê? Porque os meus sermões é muito grande. Deus me dá muita coisa para falar. E se eu não me controlar, eu passo de 1 hora facilmente, né? Então, por que, pastor, o senhor fica decorando o versículo? Para facilitar você, para facilitar a ministração, para facilitar, né? Não tenho nada contra o irmão que pega a Bíblia e fala: irmãos, vamos abrir, tal. Cada um tem o seu método, né? Eu prefiro agir assim, por quê? Porque eu consigo ser mais ligeiro, né? Então, irmãos, aquele que sabe fazer o bem e não pratica, comete pecado. Então, cuidado com isso. O amor, irmãos, em Cristo, o amor vivido em Cristo, o amor praticado como Cristo praticou por nós, nos credencia como discípulos de Jesus. Agora eu vou pedir para você abrir ali, João 14, 34, 35. João 14, 34. João 13, irmão, desculpa, João 13, 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35. O que diz aí, Rodrigo? Novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Desse modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha só, todos saberão que são meus, se nós amarmos uns aos outros. A marca, o amor é uma marca de discípulo de Cristo. O diabo quer roubar essa marca de você. O diabo, ele quer tirar essa marca da sua vida, como uma pessoa que não ama, porque não cuida de quem está necessitado, porque não cuida de quem está desprezado, porque não cuida de quem está na miséria, porque não perdoa quem te feriu, porque não acerta relacionamento que está quebrado. Então, se você deixar, o inimigo rouba essa marca da sua vida, que é a marca do amor. Quem está em Cristo tem que amar. Quem está em Cristo aí? Aquele que está em Cristo, queridos, tem o amor de Cristo. Se você está em Cristo, o amor de Cristo está em você. O apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Depois você vai lá e olha, né? Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, o amor de Cristo está vivo no seu coração. O amor de Cristo está vivo na sua alma. O amor de Cristo está vivo dentro de você. Então ele tem que se manifestar. Amém, igreja? Existe uma frase que diz que nós somos influenciados por aquele ou por aquilo com quem nós mais nos relacionamos. Se nós nos relacionamos mais com o mundo vai nos influenciar. Se nós nos relacionamos mais com o celular vai nos influenciar. E nós vamos absorver as características do celular. O celular, ele é frio, né, tecnológico,
insensível, você vai começar a ser assim. Agora, se você se relacionar mais com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai amar, porque Deus é amor. Deus é amor. E nós precisamos amar a todos, mas principalmente quem está em desprezo e quem está na miséria. Porque quem está no desprezo e na miséria, irmãos, precisa de alguém que os levante. Quem está no desprezo e na miséria não consegue se apoiar em nada, está entregue às circunstâncias, está entregue à mercê das circunstâncias. Então eu e você somos a resposta de Deus para os miseráveis. Amém? Fala para o seu irmão aí, você é a resposta de Deus para o miserável. É isso aí, irmão. Você é a resposta de Deus para quem está na miséria. Você é a resposta de Deus para quem está no desprezo. Você precisa ser essa resposta. Deus te levantou para ser a resposta. Neemias foi a resposta de Deus para um povo que estava no desprezo e que estava na miséria. Hoje é a irmã Jéssica, hoje é o irmão Rodrigo, hoje é o irmão Jorge, hoje é o irmão Gabriel Escobar, hoje é a irmã Laurinha, daqui uns dias, né? Vai demorar um pouquinho. Mas hoje é a nossa vez, irmãos. É a nossa vez de sermos agentes de restauração nessa terra, aleluia. Eu e você trazemos conosco o poder de restaurar, irmãos. Nós podemos restaurar vidas em Deus. A prova disso é que a nossa vida foi restaurada. Amém? A restauração da sua vida é a prova viva de que existe um Deus que restaura. Existe um Deus restaurador. Irmãos, quem é a pessoa que faz a diferença no reino de Deus e faz a diferença na vida das pessoas? É aquela que anda com pessoas desanimadas sem desanimar. Quem aqui já andou com gente desanimada? Ou está andando ainda, né? Pastor, olha, o perigo mora ao lado. Né? Às vezes a pessoa desanimada está dormindo com você, né? Às vezes a pessoa desanimada está bem pertinho de você. Mas o grande segredo é você não desanimar. Às vezes tem gente desanimada aí que está pegando carona no seu ânimo. E se você não estiver animado, essa pessoa vai ficar no meio do caminho. Existem pessoas que pegam carona no seu ânimo, pegam carona na sua espiritualidade, pegam carona no seu fervor espiritual. Por isso você tem que se manter firme, porque tem gente que depende da sua firmeza. E como eu disse na sexta-feira isso, não é pecado você pegar carona na espiritualidade dos outros, mas só que você não pode viver a vida inteira assim. Tem que chegar uma hora que você vai falar: já peguei carona há bastante tempo na sua espiritualidade, Carlinhos, agora eu aprendi, eu vou andar só, eu vou andar eu e Deus. Aprendi que eu tenho que me levantar em Deus. Às vezes nós precisamos pegar carona na espiritualidade de alguém, para a gente se levantar, para a gente ficar em pé. Aquele povo teve que pegar carona na espiritualidade de Neemias, e eles foram se levantando, e Deus foi colocando aquele povo em pé. Quem lembra de Ruth e Noemi? Irmãos, aquelas mulheres, elas tinham tudo para morrer em Moabe. Os maridos foram para Moabe porque chegou uma seca em Judá, e aí se deixaram levar pelas circunstâncias materiais e foram parar em Moabe, o lugar da maldição, lugar amaldiçoado. Chegou lá, os maridos morreram, só ficaram as mulheres vivas. Aí voltaram para casa, uma nora de Noemi foi embora, e Noemi estava voltando para a terra dela, e aí Ruth falou: eu vou contigo. Noemi falou: não, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho mais filho, o que você vai fazer comigo? Eu sou uma idosa, né? Não tem sentido. Não, aonde você deitar, deitarei eu, aonde pousares tu, pousarei eu, aonde dormires tu, dormirei eu, a tua casa será minha casa, o teu Deus será meu Deus, eu não te largo, eu não te deixo. Isso é bom para casamento, né, irmãos? Mas olha só, isso foi uma declaração de uma nora para uma sogra que estava desanimada. Ela estava tão desanimada, e quando ela chegou na terra dela, perguntaram para ela: como é que é o seu nome? Ela falou: Mara, porque estou amarga.
Porque Mara significa amargura, né? Ou seja, aquela mulher disse: estou amarga por causa dos meus problemas. Só que ela encontrou uma pessoa que deu apoio para ela. Ela encontrou alguém que carregou ela. Ela encontrou alguém que ajudou ela a sair daquela amargura. E muitas vezes é assim na nossa vida, irmãos. Às vezes o seu coração fica amarguinho por pouca coisa. E aí você precisa que alguém, que Deus levante alguém para encher você de fé, de esperança, de ânimo, de fervor espiritual. Então, faça a diferença andando com os desanimados sem desanimar. Fala para o seu irmão aí: se você desanimar, eu vou ficar animado. É um compromisso aí. Se você desanimar, eu vou ficar animado, né? Aí você se apega em mim. Em último lugar, irmãos, se nós queremos fazer diferença, nós temos que ser pessoas que sabem trabalhar com planejamento. Planejar é bom, irmãos? É bom, é necessário. Quem aqui quer viajar? Você tem que se planejar. Tem que planejar os seus gastos, tem que planejar o que você vai deixar de comer, o que você vai guardar. Você tem que planejar. Não tem jeito, né? Planejamento é algo que está ligado ao nosso próprio Deus. O nosso Deus é um Deus planejador. Ele criou o mundo em quantos dias? Eu ouvi 6, ouvi 7, dou-lhe uma, 6. E no 7? Olha só, ele descansou sem precisar descansar, mas ele colocou a ideia do descanso para nós que precisamos. Quem quer trabalhar 7 dias está dizendo que é maior que Deus. E tem gente que, se deixar, trabalha 8 dias na semana, achando que está abafando. A palavra de Deus diz que ao Senhor, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. De nada adiantará comer o pão de dores, né, e dormir tarde. Nada disso adianta, porque o Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto eles descansam. Porque descansar em Deus é uma demonstração de fé e de segurança nele. Eu estou descansando porque eu tenho um Deus que está trabalhando por mim. Simples assim. Amém, irmãos? Deus planejou. Quando o povo saiu do Egito, Deus fez um plano? Sim ou não? Não fez lá uma série de pragas, tudo na ordem, né? Planejou como é que deveria ser o sacrifício do cordeiro, o sangue que tinha que ser passado na porta. Isso não é planejamento, irmãos? Aí ele planejou em levar o povo pelo deserto para chegar na terra prometida. Tudo foi planejado. De dia ele ia em forma de uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Ele ia guiando o povo pelo deserto. De noite ele era fogo, de dia sombra. À noite fogo, de dia sombra. Mas ele estava à frente, tudo planejado. Aí chega lá no deserto, ele dá as tábuas, os mandamentos, o sistema de culto sacrificial, tudo planejado para abençoar o seu povo. Muitas vezes o planejamento de Deus é um processo de bênção para mim e para você, e Ele quer que nós aprendamos a planejar as coisas que nós queremos ver se materializando, acontecendo na nossa vida. E o plano da salvação? Já diz tudo, né? Plano. O plano da salvação. Ele planejou a vinda de Cristo, né? Ao longo de todos, de séculos e séculos e séculos. E veio aquele dia, o dia perfeito, em que Jesus veio e morreu, viveu e morreu naquela cruz. Tudo é plano. Neemias planejou. Ele planejou o que ele precisaria de recursos para poder levar as cartas que ele precisava para poder romper as fronteiras. Ele planejou as ações. Tudo foi planejado. 2025 será um ano muito bom se nós planejarmos com determinação aquilo que, primeiro, nós queremos ver acontecer ministerialmente dentro da casa do Senhor.
Você tem uma tarefa: planejar. Planejar. Planejar a sua vida dentro do seu lar, do seu casamento, as conquistas que você quer alcançar a nível de casamento, né, de relacionamento conjugal. Tudo isso tem que ser planejado e colocado diante de Deus. Tipo, quando você planeja, Deus começa a trabalhar. Se você não planeja, Deus fica esperando. Aí você fala: Deus, não está acontecendo. Ele fala: você não está planejando? Planeja que eu faço. Planeja que eu entro com recursos. Quando Neemias começou a planejar, os recursos começaram a vir. Começou a vir madeira, começou a vir recurso, porque tinha um planejamento acontecendo. Comece a planejar e você vai ver que Deus vai começar a enviar recursos, bênçãos, vitórias sobre a sua vida. Amém? Irmãos, nós podemos fazer a diferença se nós não pararmos de caminhar e de servir ao Rei por causa das nossas tristezas. Amém? Só para recordar, nós podemos fazer a diferença se nós amarmos como Deus nos ama. Nós podemos, irmãos, fazer a diferença se nós caminharmos com os desanimados sem desanimar. Nós podemos fazer a diferença, irmãos, se nós planejarmos o que nós queremos ver Deus fazendo em nós e através de nós. Então, tem coisas que Deus não vai fazer se nós não fizermos. Precisamos trabalhar junto com Ele. É um trabalho cooperativo. Eu entro com uma parte, Deus entra com a outra. É assim que as coisas acontecem. Quem recebe essa palavra no seu coração aí? Então, nesse momento, fique em pé. Quem trouxe os alimentos para abastecer o carrinho, pode vir aqui à frente, trazer. Eu vou estar orando por você. E aí nós vamos estar encerrando o nosso culto.